Olá, sou Jamil Chad e neste episódio do podcast De Cabeça para Baixo, vamos para as profundezas da Amazônia equatoriana. No último dia 6, as Forças Armadas do Equador, com o apoio dos Estados Unidos, bombardearam e destruíram um campo de treinamento pertencente ao Comando da Fronteira, um dos grupos criminosos dissidentes das extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A operação ocorreu na província equatoriana de Sucumbíos, na fronteira com a Colômbia. O governo do Equador informou que o acampamento pertencia a um líder apelidado de Monotole e tinha capacidade para treinar até 50 narcotraficantes. Mas as informações do governo não especificaram se houve alguma prisão na operação, nem o tipo de apoio operacional ou logístico que os militares receberam dos Estados Unidos. Isso parecia não ser a prioridade. O general Francis Donovan, chefe do Comando Sul dos Estados Unidos e responsável pela supervisão das operações militares americanas na América Latina, afirmou após os ataques que seu país estava avançando com os nossos parceiros na luta contra o narcoterrorismo. Abre aspas. Esta ação decisiva e colaborativa é um sucesso estratégico para todas as nações do hemisfério ocidental comprometidas em desarticular e derrotar o narcoterrorismo. Fecha aspas, afirmou o general. We are taking the fight to the narco-terrorists and the cartels. A data da operação não foi escolhida por acaso. No dia seguinte, Donald Trump interrompeu sua agenda bélica no Irã para destinar várias horas ao lado de uma dezena de líderes latino-americanos, no que foi cunhado como o lançamento do Escudo das Américas. This morning, I'm honored to welcome distinguished heads of state from across the Western Hemisphere for the first Shield of the Americas Summit. Oficialmente, trata-se de uma aliança entre o governo Trump e uma dezena de países da região, entre eles Argentina, Chile, Paraguai e Panamá. Na prática, o que o escudo representa é a subordinação do continente diante do poderio militar dos Estados Unidos. Trump não escondeu, em seu discurso, sua disposição de usar mísseis, se necessário. We'll use missiles. If you want us to use a missile, they're extremely accurate. Pum, right into the living room. That's the end of that cartel person. Enquanto o republicano falava e distribuía as canetas que usa para assinar seus acordos e decretos como se fosse brinde, os demais presidentes foram apenas coadjuvantes, um cenário no qual foram praticamente impedidos de tomar a palavra ou mesmo opinar sobre como deveriam ser os acordos entre as suas capitais e Washington. Além de um suposto escudo para as Américas, o governo de Donald Trump ainda deu início a uma consideração de reclassificar os grupos criminosos como o PCC e o Comando Vermelho como entidades terroristas, o que abre o caminho para que justamente a Casa Branca tenha justificativas para eventuais ataques contra a operação desses grupos em território brasileiro ou em qualquer lugar que eles possam estar operando. No total, mais de uma dezena de organizações criminosas pela região já ganharam esses status. Trump não esconde que está disposto a bombardear esses grupos, teoricamente, para garantir a segurança dos Estados Unidos. Observadores e diplomatas, porém, destacaram que a iniciativa aparenta ser o início da tradução na prática das políticas enumeradas nos documentos de estratégia de defesa nacional dos Estados Unidos, anunciados ainda em 2025. A ambição declarada da Casa Branca
era de criar um arcabouço político que pudesse frear o avanço chinês na região. Para isso, a militarização do continente é um dos pilares. E o narcotráfico, apenas um argumento. Em janeiro de 2026, o Pentágono detalhou o que significaria essa ofensiva. Num documento de cerca de 30 páginas, o governo norte-americano traçou as linhas do poder militar dos Estados Unidos e indicou que a ameaça chinesa não será combatida em choques diretos entre as duas superpotências, mas na ideia da contenção, principalmente na América Latina. Segundo o documento, o governo irá se envolver, abre aspas, de boa fé com os nossos vizinhos, do Canadá aos nossos parceiros na América Central e do Sul. Mas garantiremos que eles respeitem e façam sua parte para defender nossos interesses comuns. E onde não o fizerem, estaremos prontos para tomar medidas focadas e decisivas que promovam concretamente os interesses dos Estados Unidos. Fecha aspas. O alerta é absolutamente explícito. Abre aspas. Se nossos parceiros não puderem ou não quiserem fazer sua parte, estaremos preparados para agir decisivamente por conta própria. Fecha aspas. A Venezuela se transformou numa espécie de campo de testes para tudo isso. Caracas, porém, pode ser apenas o início de uma longa história. Conforme estabelecido na Estratégia de Segurança Nacional, os Estados Unidos, abre aspas, não mais cederão acesso ou influência sobre territórios estratégicos no hemisfério ocidental. Fecha aspas. O documento vai além. Ele diz o seguinte, abre aspas, o Departamento de Guerra fornecerá ao presidente opções viáveis para garantir o acesso militar e comercial dos Estados Unidos a territórios estratégicos, do Ártico à América do Sul, especialmente a Groenlândia, o Golfo da América e o Canal do Panamá. Garantiremos que a doutrina Monroe seja respeitada em nossa época. Fecha aspas. A conclusão não deixa dúvidas da ambição de Trump com a sua aliança. Em outro trecho, o documento diz o seguinte, abre aspas, após anos de negligência, o Departamento de Guerra restaurará a supremacia militar americana no hemisfério ocidental. Usaremos essa supremacia para proteger nossa pátria e nosso acesso a territórios estratégicos em toda a região. Também impediremos que adversários posicionem forças ou outras capacidades ameaçadoras em nosso hemisfério. Fecha aspas. Está tudo escrito. Não há nada a ser escondido. Um dos acordos, inclusive assinados pelos Estados Unidos na região e que vai nessa direção, foi com o Paraguai. Pelo tratado, a Casa Branca fica livre para, se desejar, estabelecer uma base militar no país sul-americano. Os termos do tratado ainda revelam um grau de submissão inédito do governo de Assunção. Pelo entendimento, se um membro das Forças Armadas dos Estados Unidos violar a lei paraguaia, poderá ser julgado apenas em seu próprio país e só obedecerá às ordens de seus comandantes. Militares e civis dos Estados Unidos entrarão no país com imunidade total, o que lhes permite portar armas e burlar todos os controles locais. Eles também não pagam impostos ou taxas. E, na verdade, podem circular livremente pelo país, inclusive com um sistema de telecomunicações próprio, sem passar pela rede paraguaia.
Além da militarização, a ofensiva também inclui alguns benefícios. Ou seja, cenouras, como dizem os americanos, para determinados setores. No caso do Equador, o governo de Quito está prestes a fechar um acordo comercial com os Estados Unidos para ampliar as suas exportações ao mercado norte-americano. A Argentina, El Salvador e Guatemala também assinaram acordos comerciais, mas eles vetam qualquer possibilidade de que esses países façam negócios em setores estratégicos com a China. Em alguns deles, esses governos se comprometem a não entrar em acordos de cooperação espacial, por exemplo, com Pequim. Analistas alertam, porém, para o fato de que essa reocupação geográfica pode ser mais difícil do que Trump imagina. O governo da China imediatamente criou uma força-tarefa para tentar preservar sua posição diplomática na região e antecipar as ações dos Estados Unidos. A realidade é que deslocar o dragão chinês pode não ser uma tarefa das mais simples. O comércio da China com a América Latina atingiu o recorde de 518 bilhões de dólares em 2024. E Pequim emprestou mais de 120 bilhões de dólares a governos em todo o hemisfério ocidental. A China ainda conta com o apoio de uma extensa rede portuária que construiu nos últimos 20 anos. E a empresa Huawei se inseriu em pelo menos uma dúzia de redes de telecomunicações em todo o continente. Em 2025, mesmo com toda a ofensiva de Donald Trump e toda a chantagem por parte do governo americano, o comércio entre China e América Latina continuou a crescer e sofreu uma expansão de 7%. A China dá todos os sinais de que não está disposta a simplesmente ceder seu lugar. E a disputa pela região está lançada. De Cabeça para Baixo é uma produção de Carta Capital. Eu, Jamil Chad, cuido do roteiro e da apresentação. A edição de som é do Carlos Melo e da Lola Magalhães. A coordenação editorial é de Thaís Reis Oliveira.